Veja no programa de hoje. Outubro Rosa é destaque na casa de José Mariano. O uso de aplicativo no transporte individual de passageiros volta a ser discutido. Acompanhe outros pronunciamentos dos vereadores. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. Durante todo este mês, o combate ao câncer de mama é assunto em boa parte do mundo. Os vereadores do Recife também discutem a importância do Outubro Rosa. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum de câncer e atinge principalmente as mulheres. Preocupado com a doença, o vereador Almir Fernando fez apelo à Secretaria de Saúde para investir na prevenção. Nós queremos parabenizar a Prefeitura pelo ônibus que circula na comunidade, trabalhando e buscando atendimento às mulheres, que é o ônibus Amigo do Peito, que cuida com relação, previne com relação ao câncer de mama das mulheres. E nós aproveitamos a oportunidade até para poder se ampliar, né? Quem sabe a gente tem um ônibus, um caminhão. Quem sabe nós não poderíamos ter aqui na cidade 6, um para cada microrregião, já que ele passa todos os dias atendendo. E, infelizmente, ainda é insuficiente para atender os números de requisições, de atendimento, de solicitações que há nessa cidade aqui na nossa capital. Então, a gente espera que a Prefeitura saiba das dificuldades que estamos passando, né, pela crise que está passando o país. Recife não poderia ser diferente, mas tem dado essa atenção e a gente espera e cobra, reivindica a Secretaria de Saúde, que também tem feito um excelente trabalho. O secretário Jailson Correia, inclusive estive com o vereador Gilberto Alves na reinauguração da unidade de saúde lá do Alto da Brasileira, Alto Reservatório, onde foi aberta mais uma unidade de saúde para atender aquela comunidade. Então, a Secretaria de Saúde, através de seus secretários, seus funcionários, das agentes de saúde, estão atentos, estão feito esse trabalho. O vereador Felipe Francismar também esteve presente, seu pai, o deputado Francismar, presidente, foram vários vereadores, Ayrton Luna, que compareceram àquele ato, um ato importante de uma reentrega de uma unidade de saúde que estava sendo recuperada. A vereadora Michele Colles destacou a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O melhor caminho para detectar precocemente o tumor passa pela informação, conscientização e realização dos exames de rotina, que inclui ultrassonografia das mamas, mamografia e, em alguns casos, ressonância magnética. Especialistas indicam que a mamografia deve ser feita entre 35 e 40 anos. Quando os tumores ainda são pequenos, abaixo de 1 centímetro, as chances de cura são maiores que 90%. Mesmo que as mulheres tenham medo, é muito importante fazer o exame. É um exame dolorido, é um exame que não é simples de ser feito, realmente dói, mas vale a pena, porque detecta qualquer tipo de tumor, pequeno ou grande. E a prevenção, nesse caso, é a principal arma das mulheres. É importante, toda vez que visita o ginecologista, mesmo as mulheres que têm idade menor do que 35, 40 anos, pedir para que o médico ginecologista ou a ginecologista possa examinar também. O Hospital Oswaldo Cruz, entrevistado pelo Jornal do Comércio deste domingo, diz que cerca dos 90% dos cânceres de mama estão ligados a fatores relacionados ao estilo de vida, a condição que expõe a mulher a uma janela hormonal maior, como primeira menstruação precoce, menopausa tardia e terapia de reposição hormonal. Os 10% estão ligados à hereditariedade. Pavimentação, esgotamento sanitário, construção e recuperação de escadarias. O vereador Almir Fernando enumerou solicitações da comunidade. Estivemos hoje na UB, sendo atendido lá pela ex-secretária Maria de Biasi e pelo seu assessor Fabrício Couto, onde tivemos com 3 comunidades debatendo lá assuntos de interesse da comunidade, como, por exemplo, tivemos sobre a liderança de Fábio e de Denis, lá de Jardim Uchoa, para reivindicar e solicitar que a Prefeitura possa nos atender com relação ao esgotamento sanitário, a drenagem, a pavimentação da rua Olímpio Costa com a rua Tupiara,
já é do conhecimento da Prefeitura, já encaminhamos requerimentos, já tivemos na URB por outras ocasiões e voltamos lá através de uma audiência que nós marcamos para que a gente possa dar uma solução para aquela situação daquela rua que todas as vezes que chove, infelizmente, alaga as casas, mas a Prefeitura já se prontificou, o vereador Marco Aurélio, em fazer um projeto e possivelmente no próximo ano estará atendendo aquela comunidade com essa reivindicação. E eu finalizo dizendo que também estivemos com moradores lá do Alto Santa Teresa, onde passa a Avenida Chagas Ferreira, que parte já é pavimentada e outra parte não é. Depois da Assembleia de Deus até a BR, falta fazer essa pavimentação. A Prefeitura também está finalizando o projeto. É uma pavimentação importante para a mobilidade do bairro de Nova Descoberta, já que muitas vezes a gente encontra aquela avenida, vereador, o senhor que conhece aquela área, né, com vários engarrafamentos, e essa avenida será uma avenida importante para melhorar a mobilidade daquele bairro de Nova Descoberta. É uma obra de mais de 11 milhões, mas que é importante não só para os moradores de lá, como para todo o bairro de Nova Descoberta. E aí tivemos também com moradores lá de Córrego do Inácio, capitaneado pelo morador Cláudio, do Pedro da Cocada e do Córrego do Joaquim, onde lá nós reivindicamos a construção de encostas, a ampliação do projeto parceria, um projeto importante para a comunidade, onde há a participação da comunidade e há a orientação técnica da Prefeitura, além da recuperação de várias escadarias e colocação de corrimão. Então, foi uma reunião importante onde a gente pôde levar moradores e representantes de 3 áreas distintas da nossa cidade, mas que há necessidade. E a Prefeitura está atenta e se prontificou através da URB e da ILURB e atender todas essas reivindicações. E a gente aqui agradece e espera que a gente possa ser atendido em todos esses pleitos. A vereadora Aimee Carvalho chamou a atenção para os malefícios causados pelo uso do narguilé. Algumas pessoas acreditam que porque o narguilé contém água, não faz mal. Mas, na verdade, ele também contém fumo do tabaco e causa os mesmos malefícios. A indústria do tabaco sabe que as pessoas entendem que o cigarro faz mal, causa doenças e provoca mortes e tenta diversificar suas vendas para manter o mercado. As alternativas são, por exemplo, o narguilé e o cigarro eletrônico. Mas ambos usam tabaco, contém nicotina e causam dependência. O narguilé, também conhecido como cachimbo d'água, é um dispositivo para fumar, no qual o tabaco é aquecido e a fumaça gerada passa por um filtro de água antes de ser aspirada pelo fumante, por meio de uma mangueira. O que pouca gente sabe é que fumar esse tipo de droga pode ser ainda mais prejudicial à saúde que até consumir cigarros. Em 2014, a regulamentação da lei antifumo proibiu o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e outros produtos fumígenos derivados ou não do tabaco em locais de uso coletivo, públicos ou privados, mesmo que o ambiente esteja só parcialmente fechado. Portanto, o narguilé também foi incluído nesta proibição. Um dos grandes riscos desta droga é a intoxicação por monóxido de carbono, mesmo gás tóxico liberado pelos canos de descarga de automóveis, o que gera redução da oxigenação no sangue e no cérebro. Então, deixo aqui o meu apelo e faça você a sua escolha, fumar ou viver. A decisão é sua. Apague este vício e viva mais. Estão abertas as inscrições para o Parlamento Jovem. Acompanhe os detalhes com o vereador Anderson Florencio. Nós divulgaremos com afinco esse trabalho de trazer a juventude para se aproximar da Câmara Municipal do Recife. Na verdade,
de fazer com que o jovem se estimule a discutir política na nossa cidade, para que o quadro político ele possa se renovar, para que ele possa trazer boas pessoas, boas ideias, entusiasmo, iniciativa típica da juventude. Então, visitaremos escolas públicas e privadas e diversos coletivos que tratam sobre os mais variados segmentos, seja do campo do meio ambiente, do campo da acessibilidade, do campo cultural, do esporte, enfim, nós tentaremos abrir o leque para todos aqueles que têm alguma militância na cidade do Recife, em diversos segmentos, possam se fazer representados aqui na Câmara Municipal do Recife. Como falei, o período do mandato é de 1 ano, cada parlamentar jovem apresentará um projeto de lei que pode ser abraçado aqui por qualquer vereador desta casa, fazendo com que esse projeto possa se tornar, quem sabe, um dia lei na cidade do Recife. Portanto, é com alegria que a gente vem trazer essa boa nova. O Parlamento Jovem, depois de um tempo que estava parado, que não era feito aqui nesta casa, é retomado no dia de hoje, e nós teremos, durante todo o mês de outubro, até o dia 22, o prazo de inscrição, e no início de novembro, a formação do novo Parlamento Jovem para a gestão 2015-2016, e eu tenho certeza que a Casa de José Mariano fará um grande evento de posse desses parlamentares, que certamente darão sua contribuição com novas ideias, com novo ânimo, com bons projetos, para que a gente possa também se estimular um pouco e pegar um pouco dessa energia. A candidata a presidente, Marina Silva, ela sempre disse em seu discurso do Partido de Vossa Excelência, Felipe, dizia, sem a juventude nada muda, tudo fica no lugar. Portanto, vamos convocar a juventude para que a gente possa, de fato, ter novos ares na política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, que é tão desejada por todos, especialmente nesses momentos de crise política, crise de credibilidade. Eu acho que o jovem é um instrumento, uma ferramenta importante para mudar o cenário. Carlos Gueiros deu entrada num projeto de lei estabelecendo que as portas laterais dos ônibus sejam usadas apenas por cadeirantes. Ele destacou a questão da segurança. Eu procurei o órgão gestor e pedi para que aquela resolução anterior, que deixava a porta do meio exclusivamente para o cadeirante ou nos terminais de integrações, fosse restaurada. E sem nenhuma explicação, até hoje isso aconteceu já logo no primeiro acidente lá na cidade universitária, e eu não tive nenhuma resposta com relação a esse pedido. Então eu estou dando entrada nesta data, já foi lida hoje, num projeto de lei, em que eu estou trazendo como determinação deste poder, que é poder para isto, determinando que os ônibus que rodam nas linhas da cidade do Recife, eles passem a ter esse comportamento de, na porta do meio, que é destinada ao cadeirante, ela só funcione para o cadeirante. E as outras duas fiquem para o usuário normal, para isso facilitar a segurança e o conforto do cadeirante. E eu espero dos senhores o apoio e, ao mesmo tempo, a dispensa de prazo para que nós possamos, com certa brevidade, votar. Óbvio que eu estou estabelecendo multas para o descumprimento das empresas e estabelecendo também ao órgão gestor a obrigação pela fiscalização deste item. Então, eu agradeço aos senhores e peço, senhor presidente, que, na hora oportuna, Vossa Excelência consulte as lideranças com relação à dispensa de prazo. O desordenamento urbano e o uso de drogas no pátio de Santa Cruz foram tema de pronunciamento do vereador Luiz Eustáquio. Está sendo fechado todas as terças-feiras, aliás, durante a semana. Tem uma rua sendo fechada ali, uma rua que era para ser um trânsito livre, e ela é fechada sem a DIRCOM se pronunciar sobre o assunto. O pessoal invade a rua, que era para ser usada naturalmente com mesas, estão utilizando ali no centro da cidade do Recife, e, infelizmente, um dos bares está fechando ali, colocando várias mesas usando o espaço público, e a prefeitura não se pronuncia sobre esse assunto. Precisamos realmente que a DIRCOM
possa fazer a fiscalização. E não só isso. Na realidade, o que está acontecendo é que os comerciantes dali e moradores daquela redondeza estão tanto quanto aterrorizados, vereador Carlos Gueiros. Porque o que é que aconteceu ali agora? Muitas pessoas estão usando drogas naquele local. Se quem passar ali vai ver que a maioria das lojas estão com as suas portas pichadas, porque o pessoal está indo para lá e fica pichando as portas das casas e das lojas ali no entorno. As pessoas estão, vereador Ayrton, vendendo drogas, oferecendo loló, oferecendo crack e maconha abertamente ali, no entorno daquele evento, vereador Henrique Leite. Isso está acontecendo ali, no Pátio de Santa Cruz. Está acontecendo durante toda a semana, especialmente no dia de hoje, que é terça-feira. Então, hoje tem lá uma noite do vinil, que é feito lá pelo Lisbela, né? O bar Lisbela e o Prisioneiro, que estavam ali, que ocupou o espaço público ali. E as pessoas ficam em torno, oferecendo droga, loló, maconha, crack, abertamente, como uma feira livre, naquelas vias do lado. Então, é algo muito sério, e nós queria, presidente, que pudesse encaminhar um requerimento à SDS para poder botar uma fiscalização maior ali naquele lugar. É algo muito grave que está acontecendo ali, e o uso de droga naquele lugar, no centro da cidade do Recife, está sendo abertamente. As pessoas chegam abertamente, estão usando ali, vereador, abertamente, vereador Almir, a droga ali naquele lugar. Então, fica registrado, e é importante que a gente possa cuidar disso. O uso de aplicativos para o serviço de transporte de passageiros tem sido discutido em todo o país. Uma semana após a aprovação de um substitutivo que trata do assunto, os vereadores retomaram a discussão. Autora de um dos projetos substituídos, Isabela de Roldão criticou a votação sem a participação dela. O que não é de praxe que aconteça nesta casa. Haja vista que todas as vezes que vai se votar um projeto onde o autor, a autora do projeto, pelo menos inicial, não está presente, o projeto é retirado de pauta e posto em pauta na sessão ou na reunião plenária seguinte. Isso não aconteceu na última terça-feira, e eu tive, então, o desagrado de ter sido votado o substitutivo com a minha ausência. Inclusive, eu conversei com alguns colegas nesta casa, vereador André Regis, e alguns achavam que o substitutivo tinha sido feito também com minha participação. E eu queria dizer que não houve participação nenhuma minha neste substitutivo. O substitutivo que foi apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça não contempla o meu projeto de lei. Não contempla o meu projeto de lei. É um substitutivo totalmente antagônico, inclusive com a gravidade que foi aprovada nesta casa, de, a partir de agora, qualquer software, aplicativo, que diga respeito à questão do transporte, tem que ser regulamentado pela Prefeitura do Recife. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Se você imaginar que hoje os aplicativos de táxis que funcionam para a gente aqui na cidade do Recife vai ter que ter autorização do Poder Executivo local, se você imaginar que qualquer empresa ou qualquer jovem que tenha a sua vocação, o seu dom para a tecnologia e puder criar um aplicativo que facilite a nossa vida, terá que ser regulamentado pela Prefeitura da cidade do Recife. Os aplicativos que hoje nós já usamos, se o prefeito sancionar esse projeto que foi aprovado nesta casa, os que nós já usamos terá que ser regulamentado pela Prefeitura do Recife. A vereadora disse ainda que o substitutivo não protege os taxistas. Que este substitutivo nem protege os taxistas e nem resguarda as empresas de tecnologia e as pessoas que trabalham com tecnologia. Foi um substitutivo criado em total dissonância com a era da informática, da agilidade, da criatividade, do respeito e da liberdade. E foi aprovado, infelizmente, na sessão da semana passada,
numa sessão que eu já soube que foi uma sessão tensa, acalorada por discussões, mas que, infelizmente, foi aprovada. E eu queria aqui poder dizer, porque estão dizendo que o substitutivo teve minha participação. E eu queria aqui deixar claro que eu não participei desta criação, deste substitutivo, nem me foi consultada acerca deste substitutivo, o que já contraria o acordo, eu digo aspiado, de cavalheiros que existem nessa casa. Ou talvez não, talvez até respeite o acordo, porque é só de cavalheiros, e dama não faz parte desses acordos. Porque comigo não houve, vereadora Michele Coller, nenhum contato, nenhum questionamento, nenhuma participação. O meu projeto de lei foi efetivamente retirado, simplesmente excluído para um substitutivo que em nada, eu volto a ratificar, em nada contempla o que eu propus aqui no projeto 154/2015. Está disponível para qualquer cidadão ver o que eu propus e o que propuseram, colocando meu nome nisso. Eu queria aqui mais uma vez dizer, eu não fiz parte da elaboração do substitutivo. André Regis voltou contra o substitutivo e destacou que o município não pode legislar sobre o assunto. Restringir o uso de táxi, ou de, melhor dizendo, de automóveis, de passageiros, de transporte de passageiros individual, privado, essa casa não tem competência porque trata-se de uma competência privativa da União. Também é competência privativa da União legislar sobre software, sobre aplicativos, sobre informática. Então, o que nós aprovamos aqui, ao término, foi que a Prefeitura da cidade do Recife agora vai administrar os aplicativos, inclusive quanto ao uso. O quanto ao uso indica o usuário que pede e o destinatário da mensagem, que é aquele que tem o automóvel a disponibilidade para contratar com o particular. O que nós aprovamos aqui, portanto, fere a Constituição. E eu faço aqui, eu recomendo ao líder do governo, a toda a bancada do governo, que fale com o prefeito para que o prefeito venha vetar esse projeto. Porque esse projeto, ele lamentavelmente, do jeito que ele foi aprovado, o substitutivo, ele não poderia ter sido aprovado por vício de constitucionalidade. Repito, o município não pode legislar sobre informática, o município não pode legislar sobre telecomunicações, o município não pode legislar sobre o uso de softwares, e o município não pode legislar sobre transportes, exceto transporte público de passageiros, o transporte público coletivo, o que não se aplica no caso pretendido, que era impedir que a empresa Uber chegasse no Recife e utilizasse a sua tecnologia e abrindo o mercado à livre concorrência. Então, nesse sentido, eu faço aqui mais uma vez o chamamento para que o prefeito Geraldo Júlio vete esta lei inconstitucional aprovada pela cidade do Recife. Já o vereador Carlos Gueiros, relator geral do projeto substitutivo, esclareceu o procedimento de elaboração do documento. Existiam 2 projetos, né? E aí, analisando os 2 projetos, eu, como autor, juntei o meu pessoal que trabalha, que me dá assessoria, e nós produzimos, de acordo com o regimento, nós produzimos um substitutivo e argumentamos qual foi o artigo do regimento que nos permitiu tomar aquela atitude, está lá no nosso relatório. A senhora dizer que foi antagônico o substitutivo, eu queria lhe dizer que não é, porque o seu substitutivo começava dizendo fica proibido, terminantemente proibido, né, a utilização do Uber. Então, estava proibido. Então, o substitutivo achou que não estava proibido, tinha um outro que dizia, está possível. Agora, a matéria, ela foi trazida para esta casa, ela teve 2 votações,
Vossa Excelência, em motivos justificados, naturalmente, por impedimentos da própria exercício do mandato, não esteve presente. O que poderia ter havido, que era o único acordo que tinha aqui, era em não estando presente o autor, alguém requerer ao presidente que tirasse da pauta pela ausência do autor. Isso é um procedimento que a Casa tem adotado, não que seja acordo, mas é um procedimento de uma certa respeito e até uma colaboração com o colega autor, para que ele tenha a oportunidade de discutir. Então, faltou alguém aqui, para, na sua ausência, não é, ter pedido para que não fosse votado pela sua ausência. Quem sabe, a gente não sabia que a senhora não estaria presente. Notou-se depois, na hora da votação. Então, eu acho que não há nenhuma, pelo menos da nossa parte e da parte da nossa comissão, eu acho que não há uma prevenção e a senhora seria injusta em dizer isso, principalmente comigo, e que em outras oportunidades eu já tive a deferência, como tenho de alguns, de procurá-la e dizer do meu pensamento e lhe sugerir qual seria a melhor solução, etc, etc. Eu faço questão de dizer isso porque eu acho que projeto de lei, presidente, é uma produção política de cada um de nós. E eu, como relator, sempre que eu puder salvar um projeto de alguém, sugerindo alguma coisa, eu o faço. Porque sei que é essa produção que é o nosso trabalho, é o que nós estamos aqui para isso. Duas coisas, legislar e fiscalizar. Você pode acompanhar outros programas aqui no TV Câmara pelo site da Casa ou no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!